Olá pessoal, sejam muito bem-vindos então ao nosso novo episódio do Anamnésia Show. Hoje o nosso tema será odontopediatria. Mas antes, eu não poderia deixar de apresentar um estudo muito interessante, feito por alguns estudantes, que demonstrou que, na verdade, hipertensão é aquilo que os professores fazem quando o tempo de prova está acabando. Nossa senhora, peraí. Então tá. Continuando então, no Dia dos Professores, né, que foi recentemente, tem também o estudo dos professores, que diz que, alguns já dizem, que réptil, na verdade, é aquele aluno que não estuda, ou seja, aquele aluno sempre réptil de ano. Tá. Bom, vamos parar de bobagem, né? Só bobeira. Hoje o nosso tema, então, é odontopediatria. Eu vou conversar hoje com duas professoras e odontopediatras muito queridas. Eu vou conversar hoje, então, com Fabiana Marques e Mariana Moraes. Sejam muito bem-vindas. Então, hoje o nosso tema é um pouco mais, vamos dizer assim, descontraído no mês da criança, né, no mês do Dia das Crianças. E logo de cara eu pergunto como era o contato de vocês com as crianças antes da odontopediatria. Bom, eu já trabalhava com criança antes mesmo de ser dentista. Eu fui professora de pré-escola, então eu alfabetizava crianças, trabalhava com crianças de 5, 6 anos. Então, acho que isso influenciou também um pouco pela escolha da odontopediatria. Então, eu já tinha um contato com criança. Aí eu desisti do magistério e fui fazer odontologia. Eis que voltei para o magistério, né, no ensino superior e para o atendimento infantil. Eu ia perguntar se é para responder também. Primeiro erro de gravação. Pode responder também, claro. Então, assim, o meu contato não foi um contato, né, assim, tão profissional, mas é uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de criança, sempre gostei de coisas de criança, de contexto, de coisas infantis. E eu acho que isso também foi uma coisa que tendenciou um pouquinho a escolher ali a especialidade. Legal. E o que fez vocês escolherem a área da odontopediatria? Certamente foi esse contato prévio que eu já tinha com criança. E daí cria-se uma facilidade, né? Então, como eu já tinha esse contato, acabou que quando eu tive odontopediatria na faculdade, não foi algo tão difícil, né? Porque eu já tinha esse contato profissional, inclusive, com criança. Então, eu acredito que isso aí influenciou muito. Eu, no caso, assim, eu entrei na faculdade meio sem saber, ainda bem a área que eu não tinha a menor noção da área que eu gostaria, e assim, do meio do curso para frente, um pouquinho, eu comecei a ter um pouquinho de contato com a odontopediatria. A gente tinha a possibilidade de fazer estágio em bebê clínica, então assim, eu tinha um pouco de dúvida em relação à odontopediatria e à orto, né, que eram duas coisas que eu gostava, mas assim, pela possibilidade de fazer estágio, de acompanhar algumas coisas dentro da faculdade, pelo acesso dos professores, pela possibilidade de continuar seguindo ali com mestrado, doutorado mais facilitado na área, eu acabei tendendo para isso um pouquinho. Mas eram duas coisas que eu gostava e que, na verdade, caminham, de certa forma, meio junto. Né? Sim, sim. E, logicamente, né, tem diferenças, mas para vocês, as principais diferenças entre o atendimento da criança e do adulto? Porque tem aquela história também, né, que, por exemplo, muita gente pensa, ou não sei, mas que todo mundo deve ter aquele sobrinho, sei lá, primo, que vai na sua casa e começa a mexer em tudo, né, e daí a gente tem essa situação assim, e o pai às vezes fica, fulano, não, tio não gosta. Não, tio vai bater em você se você não parar de mexer nas coisas do tio. Tipo, tem essas questões, né, da paciência, da atenção que você tem que dar diferente com o que você faz com o atendimento do adulto.
Então, para vocês, quais são essas principais diferenças entre os atendimentos? Eu acho que o comportamento, né? As crianças, se tentam mexer na sala de casa, elas vão tentar mexer no consultório também, tá? Então isso acontece também. E está tudo esterilizado, a criança vai lá e mexe, né? Então, essa parte de contato com a criança, de convencimento da criança e a parte lúdica, né? Então, a gente acaba trazendo muita coisa lúdica para o atendimento. Embora eu sempre digo, odontopediatria é coisa séria, né? Não é tudo lúdico, não são técnicas que a gente usa. Mas esse contato e talvez esse mundo fantasioso também é o que difere muito do adulto. A gente faz os procedimentos muito semelhantes, porém sobre uma perspectiva e uma explicação e um ponto de vista um pouquinho diferente. Mas, sim, tudo que acontece em casa também acontece no consultório. É a mesma criança, ela não vai mudar de serzinho ali quando estiver no teu consultório. Agora a gente tem o quadro Pérolas do Odonto. Sério? Não posso comer pasta de dente? Não, prefira uma pasta de amendoim, por exemplo. Filho em casa. O Enzo é um amor. O Enzo no consultório, puro ódio, todo o trabalho na força do rancor, explosão e estresse numa só criatura. Acontece muito isso. Acontece, vira e mexe. Acontece com uma certa frequência. Eu lembro até uma vez um pacientinho que entrou, eu virei as costas, até comentei acho que isso em aula, ele carimbou toda a parede do consultório. E aí, assim, é bem isso. Não, mas é porque o Enzo em casa é artista. Então, assim, né, faz parte, acontece com certa frequência. Aí o próximo paciente foi lá e pintou os carimbos. Exatamente. Aqui é sobre a odontopediatria em si, né? Como a sociedade te vê, né? Normal. Como a mãe te vê, um super-herói quase, né? Como você se vê, né? Meio bobão. Como as crianças te veem, o bicho-papão às vezes, né? Como você gostaria que fosse e como realmente é. Ali, né? O pai está uma contenção física ali na criança. E esse conceito hoje pode ser que seja diferente, mas via de regra é mais ou menos assim? Eu acho que via de regra é exatamente assim. Existe a expectativa e a realidade. E é mais ou menos isso. Quando os pais falam que a criança usa chupeta, só de vez em quando. Mas o sorriso da criança entrega a verdade. Dica, não tente enganar seu dentista. Porque realmente, né, o hábito está ali e vai causar algum dano e a gente vai saber, né? E o último, é por esse motivo que os bebês nascem sem dente. O que você acha? Não, vamos pensar assim. É estranho, não é? É um pouquinho. Não, bastante. A criança nascer, o primeiro sorriso da criança é assim, é estranha. Com certeza. Às vezes que nunca se sabe no futuro, a criança já nascer com um protocolo. Pateta. É isso aí. Dando continuidade aqui, então, uma pergunta num campo um pouco mais pessoal. Já tiveram vontade de desistir? Que tristeza. Não, desistir não. Talvez a gente tenha que se reinventar muitas vezes, né? Então, mudar às vezes um pouco de especialidade, incluir outras especialidades ou outros ambientes de trabalho, né? A docência, alguma outra novidade ali, para também não ficar um trabalho tão rotineiro e maçante. Mas desistir não, isso nunca passou pela cabeça. Eu acho que é exatamente essa. A gente às vezes até cansa, né? Faz parte, acho que em qualquer profissão, qualquer coisa você pode cansar um pouquinho,
Mas aí remaneja, redireciona e a gente segue caminhando lá. Até porque eu acho que a odontopediatria, por ser uma coisa, né, que inclui família, e o fato também da gente estar na faculdade é muito variado. Muda família, muda contexto de academia, muda muito. E aí a gente vai, realmente, acho que é isso que a Fábio falou, a gente vai se readaptando aí. Legal. E uma experiência que vocês tenham vivenciado, que vocês achem que foi uma das mais, talvez a mais marcante para vocês dentro da odontopediatria? Tem alguma assim em específico? É sempre uma novidade, né? Então, a odontopediatria sempre traz alguma novidade ali no seu atendimento. Então, tem várias crianças que, de repente, nunca tiveram um bom comportamento, nunca conseguiram fazer um tratamento. E, às vezes, quando chega, né, no nosso consultório, talvez até pela maturidade daquele momento, pela empatia daquele momento, né, ela consegue e permite. Então, é muito legal ver assim, a satisfação dos pais. Isso é muito lindo, na verdade, né? Você vê que você conseguiu convencer aquela criança a cativar. Mas tem uma em especial que ela não é de Curitiba, ela veio e não conseguia ir em consultório nenhum, né? Não conseguia, tinha bastante tratamento para ser realizado, uma saúde bucal bem precária. E aí eu escutei na sala de espera que ela era fã da Marina Rui Barbosa, né? Nossa atriz aí, Marina Rui Barbosa. E aí, quando eu escutei isso, eu usei esse gancho, né, para convencê-la a fazer o tratamento. E falei que a Marina Rui Barbosa também tinha um sorriso bonito. E que Adorei os elogios. Que ela ia ficar com o sorriso igual da Marina Rui Barbosa, a ponto de a secretária ter feito uma simulação ali no celular, colocado a foto da Marina Rui Barbosa, e a gente recebeu durante a consulta a ligação da Marina Rui Barbosa. E ali foi o convencimento total, né? Então ela sempre ia no consultório na esperança de encontrar com a Marina Rui Barbosa. Então isso aí para mim foi fantástico, porque é uma coisa que é totalmente fantasioso, né, para nós, e ela realmente acreditou. Até queria que a Marina Rui Barbosa estivesse ido no consultório no dia que ela estivesse lá, né, que essa paciente estivesse lá. Então isso aí foi muito legal. Então eu virei a dentista dela e da Marina Rui Barbosa, com muito orgulho. Essa foi uma historinha assim do consultório que realmente me marcou muito, né? Porque a gente usa comparações, usa super-heróis, usa princesas e na verdade, né, a motivação dela era uma pessoa, né, que ela via na televisão. Então isso é bem legal, você ter essa sensibilidade de entender o que a criança realmente precisa e o que ela admira, né, e o que ela quer. E esse vínculo é que faz com que a gente tenha sucesso no atendimento e no tratamento e tudo mais. E a criança deve estar até hoje, né, pensando... Nossa, mas ela nunca apareceu lá no consultório. Marina Rui Barbosa nunca foi. Ela faltou algumas consultas que a gente tentou marcar, ela nunca respondeu. Tá certo, vida de atriz, né, fazer o quê? E a maior dificuldade da odontopediatria hoje, para vocês, qual deve ser a dificuldade da odontopediatria? Eu acho que, não sei se é uma dificuldade, mas eu acho que essa questão de adaptar a um contexto diferente, assim, porque a gente trabalha no pediatria muito com a família junto, né? Eu não consigo trabalhar só com a criança, e isso muda muito, assim, o tempo que a gente tem de formado, a gente até conversa às vezes que no decorrer desse tempo muita coisa muda de comportamento da criança, de família. Então, acho que é a gente tentar se adaptar a essas mudanças, né? Então, coisas que eram trabalhadas, que eram feitas, que eram aceitas, uma maneira da gente abordar um tempo atrás, hoje já não funciona mais. Hoje a gente compete com a tecnologia, que ajuda, mas que às vezes também dificulta, acaba competindo um pouquinho. Então, acho que é a questão de adaptar esse contexto que muda muito rápido. As crianças são diferentes, né? Eu acho que até comentei com vocês uma vez, ainda brincando, de um paciente que 5 anos que eu fui explicar um negócio e ele contestando, não, eu vou pesquisar no Google. Então, assim, a gente é uma realidade que é diferente daquilo que eu aprendi quando eu me formei, quando eu comecei a trabalhar, e muda muito rápido. Então, eu acho que a dificuldade é a gente se adaptar a esse contexto da criança que muda, da criança muito mais tecnológica do que eu, e da família que vai mudando também, acompanhando esse processo. Então, eu acho que isso, para mim, é difícil você ter que acompanhar um pouquinho essa onda aí. E puxando um gancho, então, a próxima pergunta é justamente sobre isso. A tecnologia você acha que tem mais ajudado ou atrapalhado?
Eu acho que as duas coisas, tá? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que às vezes atrapalha na questão de você ter que competir com isso, né? Mas eu acho que ajuda muito em termos de manejo. Vira e mexe a gente usa o recurso de celular, de televisão, de vídeo, de coisas para conseguir atender mesmo, né? A gente tem isso como auxílio quando eu não estou conseguindo outras formas de distração, de manejo. Então eu acho que pode ser uma coisa muito legal. Mas como em qualquer contexto, desde que não seja excessiva, né? Desde que aquilo também não esteja competindo, às vezes com a orientação que eu preciso passar, com a conversa que eu preciso ter. Então eu acho que se bem utilizado, eu acho que é uma coisa que ajuda muito. A gente tem hoje, além de utilizar a manejo, a gente tem, sei lá, possibilidade de jogo, de recursos, de aplicativo no celular que a criançada usa, e que eu acho que isso pode ser legal, de vídeo, com fácil acesso. Então eu acho que ajuda mais do que atrapalha, né? Mas se bem aplicado. Não pode também ser só isso. Eu acho que a gente também não pode deixar a questão de conversa, do manejo pessoal ali também ser perdido. Legal. O nosso próximo quadro, então, é um quadro novo. Plantão Anamnésia. Ela quase saiu correndo. É sério? Oi, meu nome é Gabriel. Eu vou desistir. Eu tô falando Peraí, sério. corta. Oi, meu nome é Gabriel e você sabia que 11 em cada 10 crianças precisam de manejo para o atendimento odontológico? Dando continuidade, então, depois desse nosso quadro muito criativo, além de todo o manejo, já puxando o gancho do quadro, além de todo o manejo para atender os pacientes pediátricos, para lidar com os pais, também é necessário um certo manejo também? Com certeza. Eu acho que a gente tem o trabalho com a criança e o trabalho com o núcleo familiar, né? E muitas vezes a gente pega um núcleo familiar com uma experiência anterior de tratamentos odontológicos muito ruim. Então, você pega, né, pais, mães, avós, quem estiver acompanhando aquela criança, com um receio muito grande do atendimento, com uma ansiedade muito grande para o atendimento e, além do mais, a expectativa, porque os pais desejam, né, que a criança chegue, sente, obedeça e fique receptiva ao tratamento. E nem sempre isso acontece. Então, às vezes, cria até uma frustração dos pais. A criança chora, o pai parece, né, a mãe parece que está frustrado. Mas não, é normal, é a maneira que a criança tem para se comunicar. Então, o manejo não é só com a criança, é com os pais. Até porque a gente precisa, né, da ajuda dos pais para poder dar continuidade, né, nas orientações que vão ser feitas em casa. Então, a gente precisa ter um condicionamento e uma ajuda de todo o núcleo familiar. Então, certeza, o condicionamento dos pais é importantíssimo. E só entre nós aqui, vocês já tiveram vontade de usar um manejo chamado Havaianas? Eu conheci Havaianas de pau. É isso, né? Mas não, essa técnica eu não costumo usar. E como vai funcionar o marketing dentro da odontopediatria? Porque o público-alvo, basicamente, são as crianças, mas quem leva, quem paga, são os pais. Então, como é que funciona mais ou menos esse marketing para atrair os clientes, os pediátricos? Então, a gente estava até conversando assim, eu não sou o melhor exemplo para estar falando isso, não é o meu forte, tá? Não sei se eu vou ser a melhor pessoa para falar nesse sentido, mas assim, o enfoque realmente é mais aí na questão de você divulgar, conversar, expor realmente para a família, né? Assim, para o responsável. Então, acho que tendendo a trabalhar com material informativo, com alguma coisa que oriente, com alguma coisa que tenha essa chamada e mais realmente direcionada, né, para os pais, para os responsáveis, para quem vai estar tomando a decisão do tratamento, de trazer a criança, de manter esse tratamento, de dar continuidade a esse tratamento. Eu acredito que vai ser mais realmente nesse foco. E uma coisa que eu uso muito no consultório
fazer foto da criança sendo atendida e pedir para os pais distribuírem no grupo da família. Né? Então, isso não é nem tanto visando o marketing, mas visando a disseminação da informação. Né? Porque, às vezes, tem um familiar que é mais resistente em levar a criança ao dentista, às vezes tão pequena, né? E tem outro familiar que tem um entendimento melhor de saúde e tudo mais, e quer realmente levar aquela criança, né, numa idade bem precoce. Então, quando a gente está no atendimento, eu permito que filme, que publique, que coloque no grupo da família, né, que toda família tem um grupo de WhatsApp, né, então que não seja só briga naquele grupo do WhatsApp, que eles possam também ver, né, o neto, o sobrinho ali em atendimento. Isso também serve para mostrar para os outros, para as outras crianças, né, para os outros membros da família, que tenham também uma idade, uma pouca idade, para que também se incentivem, né, a irem para o consultório. Então, meu priminho foi, eu também quero ir. Então, isso acaba tendo um efeito secundário de marketing, mas eu acho que é também informação. Então, a gente pode usar a internet para disseminar informações positivas. Né? Então, isso é algo que eu costumo fazer bastante. Eu mesma publico muito pouco, mas eu incentivo que eles publiquem lá onde eles quiserem, né, para poder disseminar a informação. Legal, aquela tia, em vez de mandar aquela mensagem de bom dia da flor, cola um bom dia assim na foto do filho que foi na consulta, né? Vamos compartilhando, é legal mesmo, né, essa ideia. Essa ideia, não, vale muito a pena. Chega de... Não, eleição deixa pra lá, gente, esquece isso aí, vamos pra... Né, consultório odontológico, tratar disso aí, né? Tem gente que não vai ao dentista, sei lá, sabe-se lá quantos anos, né? E o retorno, né, de 6 em 6 meses sempre? Sempre não, né? É individualizado esse retorno, né? Tem crianças que precisam de mês, né, mensal, tem crianças que precisam de 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Vocês sabem bem, né? Quem vê minhas aulas sabe que de 6 em 6 meses não é resposta pronta. É o famoso depende. A nossa próxima pergunta, então, infelizmente, é uma realidade, né, no mundo inteiro, que a questão do abuso infantil. Vocês já se depararam com algum caso de algum tipo de abuso infantil? Já, infelizmente, até mais de uma situação. E isso acaba sendo uma coisa que a gente fala pouco, aborda pouco e trabalha menos do que devia, né? Porque pelo fato de muitas vezes uma característica secundária, alguma coisa que aponte essa situação de abuso, ela ser muito comum em região, né, de boca, de cabeça e pescoço, a gente acaba sendo um profissional que tem um contato direto com isso. Então é uma coisa que a gente tem que ser trabalhado para a gente passar a observar e ficar um pouquinho atento a isso. Não pelo fato de que eu vou criar agora uma coisa de que toda criança que aparece com corte, ela foi abusada. Porque a gente sabe que a criança corre, cai, se machuca e machuca de novo e tal, mas a gente realmente tem que ficar atento. Então, assim, quando eu tenho situação que está muito fora da realidade, muito fora do contexto, um dos casos, por exemplo, era uma sem expor grandes coisas da situação, mas uma menina que ela toda arrumadinha e tal, não sei o que, e tinha uma condição bucal muito, muito, muito precária, que não fazia muito, não tinha muito a ver com a situação toda dela, assim, e ela não deixava ninguém chegar perto, a gente acabou tendo que investigar a situação. É importante que a gente fique atento, que a gente tenha um olhar diferenciado para isso, até porque a gente tem por obrigação notificar esses casos, né? E eu não preciso de confirmação do caso. Se eu tiver suspeita do caso, eu, como profissional de saúde, eu sou obrigado a fazer essa denúncia. Então, a gente tem que ficar mais atento, entender os canais de denúncia, que a gente tem alguns canais de denúncia, e estou suspeitando, estou achando que está complicado, a gente tem algumas vias para fazer isso, e como promotor de saúde é importante que a gente se atente a isso. Então, assim, infelizmente isso acaba sendo mais comum do que a gente pensa, e a gente, como contato direto, quem trabalha direto com essa região, a gente tem que prestar atenção, né, um pouquinho mais a isso. E quem trabalha com criança, mas quem também não trabalha ou tem algum tipo de contato ali, é importante que a gente se atente para isso um pouco.
Infelizmente é um assunto que não é muito abordado, até porque eu acho que ninguém queria, né, ficar abordando um assunto assim. Mas como é uma realidade, a gente infelizmente tem que falar e tem que ter talvez uma conscientização do público que acontece e o que a gente tem que fazer perante isso, né? Mas é muito importante, pode falar. Então, além, né, da questão do abuso infantil, existe muito que a gente acaba vendo até mais, é a negligência, né, e os conflitos familiares. Então, uma criança inserida num conflito familiar. Então, eu acho que também é nosso papel não aumentar este conflito, né? A gente tem que tratar para que a criança fique fora, né, às vezes, de uma situação de divórcio dos pais ou de uma briga pela guarda daquela criança, e às vezes a gente entra nesse processo ali como se fosse uma figura que vai dizer, não, seu filho é bem tratado ou não é bem tratado, ou então um genitor cuida, o outro genitor não cuida, né? Não é nosso papel fazer esse julgamento, mas sim tentar diminuir a crise, né, dessa família. Então, conflitos familiares acaba interferindo muito no nosso trabalho, né? Então, às vezes ficou de responsabilidade de um genitor levar e esse não leva, acaba sendo negligenciada o atendimento dessa criança, né, o tratamento dessa criança, por conta de um dos genitores que está mais ausente, né? Então é difícil. Então a gente tem que envolver todo mundo, né? Tem que orientar pai, mãe, avó, tio, tia, quem é responsável pela criança e quem está inserido no cuidado daquela criança, e não alimentar conflito, tentar diminuir os conflitos, que isso é bem comum. Passando para a próxima pergunta, baseado na construção de um relacionamento duradouro entre profissional e paciente, você pode ter ali um paciente que começou a consultar com você, criança, muito pequeno, e vai até a adolescência. Isso não gera uma demanda por uma nova especialidade, como a ortodontia, por exemplo? Eu vou falar da minha experiência pessoal, assim, eu gosto muito de escutar as histórias, às vezes os colegas falam, comecei a atender quando era criança e agora estou indo na festa de, 15 anos, cresceu, está formando e tal. E, assim, eu terminei a especialização tem basicamente 20 anos, mas eu particularmente me mudei muito. Então, assim, eu morei em vários lugares e acompanho a criança até ela começar a crescer, às vezes eu já não estava mais lá. Então, tem muita criança que eu acompanho nessa outra etapa, mas à distância, por rede social, tal. Eu particularmente não acabei tendo essa experiência de peguei pequeno e agora 10 anos depois estou vendo adolescente, tal. Não acho que isso obrigatoriamente, eu tenho muitos colegas, né, assim, que obrigatoriamente tem a demanda de uma outra especialidade. Eu acho que você pode fazer, se você gostar, a horta é uma especialidade que caminha muito junto, a ortopedia caminha muito junto, mas não acho que isso é obrigatório, porque, assim, além do fato da gente poder, muitas vezes, continuar acompanhando o paciente mesmo depois dele crescer, né, posso continuar acompanhando aquele paciente que eu atendi pequenininho, né, tem sempre paciente, acho que novo chegando, tem aí o irmão, e aí às vezes, nossa, se tem muito tempo, cresceu muito, já tem um sobrinho, tem um filho, então eu acho que assim, a demanda seria mais por um gosto pessoal de, eu também tenho interesse em trabalhar com ortodontia, eu também tenho interesse em trabalhar com uma outra especialidade, a gente tem muito colega do pediatra que trabalha com mais de uma especialidade, mas eu não sei, eu particularmente acredito que seria uma coisa mais por um gosto pessoal do que por uma necessidade de mercado. Eu acho que, assim, alguns passam, alguns continuam, mas tem sempre outros ali que vão chegando e acompanha a história, mas é uma coisa que vai renovando, assim. Então, eu vejo mais para um gosto pessoal do que para uma demanda de trabalho mesmo, de consultório. Mas, como eu falei, eu particularmente, como rodei muito, eu acabei não passando por esse processo. Eu acho que vai mais como agregar um serviço a mais no consultório, mas não que seja obrigatoriamente você ter que atender aquele paciente, né, para sempre, né? Então chegou o teu momento odontopediatria, agora é o momento ortodontia, né? Quem sabe mais para frente, o momento reabilitação protética, né, em caso de agenesias e coisas assim. Então a gente não pode querer também abraçar o mercado inteiro, né? A gente tem que estar sempre atualizando, né, para poder oferecer um bom diagnóstico e oferecer um encaminhamento, mas não necessariamente fazer uma outra especialidade.
continuamos. Tomada. Nossa, é forte, né? É muito forte que tem? Eu achei um pouco forte. Eu não estou acostumada com isso. Não. Gente, realmente, olha. E você, prof, não curtiu o que tem aí na sua? Pra mim tá Você tranquilo. tá tranquilo? Tem gente que tem um fígado, né? Tem gente que tem fígado para aguentar, né? A minha aqui já foi tudo. Alex? Cadê o Alex? Enfim, não temos. A próxima pergunta seria sobre o pensamento, que eu acho que ainda tem, acredito que seja cada vez menos, mas o pensamento da desnecessidade de cuidados com os dentes decíduos. Ainda chega a muitos pacientes assim que não cuidou porque vai cair mesmo, então não tem problema nenhum. Ainda tem muito esse pensamento? Eu acho que isso assim, isso tem mudado um pouco, a gente tem visto mudança nesse sentido, né? Muda com o tempo, mas leva tempo para realmente a gente conseguir a questão da educação nesse sentido. Então, infelizmente, ainda tem. Mudou, mas ainda tem muito fato de é de leite, eu não preciso cuidar. O dente é de leite, então ele não dói, é de leite, então não tem raiz, eu não preciso fazer canal, é de leite, vai trocar. Então a gente ainda tem, infelizmente, essa cultura e, infelizmente, a gente ainda vê isso pontualmente entre alguns colegas, às vezes, infelizmente, tá? Mas eu acho que isso tem mudado no sentido de que a gente hoje a odontopediatria tem focado, já foca há algum tempo, mas isso tem aumentado muito no sentido de trabalhar a prevenção, trabalhar a bebê clínica. Então, quando tiver lá 6 meses, antes do primeiro dente, eu já consigo passar algumas orientações. E a gente tem visto isso retroceder mais ainda, de se fortalecer hoje uma odontologia pré-natal, de você já trabalhar isso com a gestante. Então, eu acho que ainda tem essa falha, né, mas eu acho que a tendência é que, com essa abordagem, e isso sendo trazido para dentro da academia, a gente conseguindo trabalhar isso com vocês, a gente vai mudando isso daí com o tempo um pouquinho, porque essa questão de educação leva um certo tempo, né, a gente ainda vê esse contexto, mas eu acho que tem uma tendência de mudar. Da gente entender hoje que é importante de trabalhar a prevenção. Caminho meio ainda, né, percorrer aí, mas eu acredito que tem possibilidade de mudança nesse sentido. E o que eu acho que tem nos ajudado muito é a informação, então é a tecnologia. Então, crianças assistem no desenho que o personagem foi no dentista e a criança começa a ter curiosidade para ir no dentista, né? Ou então, né, o bullying que às vezes pode estar acontecendo na escola, a criança pede para resolver aquele problema, né? Às vezes um dentinho quebrado, uma cárie, um problema estético, a criança pede para os pais. Então, nesse ponto, a informação tem ajudado muito a partir da criança o desejo de ir no dentista, né? Então, tem sim ainda muito adulto, muitos responsáveis que não dão tanta importância, mas a gente já vê relatos da própria criança. Doutora, quem pediu para ir no dentista foi ele, né? Ou então porque a prima, o primo foi no dentista, por isso a importância, né, de você, né, publicar e divulgar ali entre os familiares, que daí você acaba também incentivando outras crianças a quererem, né, esse desejo de buscar o consultório. Então isso acaba tendo uma mudança que eu acho que há anos atrás não era uma escolha da criança ir no dentista, e hoje em dia já é uma escolha da criança querer ir no dentista. Legal. A nossa última pergunta seria se, para vocês, nas técnicas de manejo, enfim, no atendimento, se vocês usam algum tipo de objeto ou brinquedo que é meio que um coringa. Você usa ele, às vezes, quase sempre funciona, e isso sempre auxilia no condicionamento do paciente, da criança. Vocês têm um objeto, um brinquedo-chave? Eu tenho um auxiliar no consultório e ele às vezes é mais conhecido do que eu, né? Tanto é que às vezes ele está aqui, né? Ele está presente aí, até está querendo, né, participar, e a gente falou que vai ter o momento dele, né? E ele às vezes é mais conhecido do que eu. Então, às vezes, as crianças chegam no consultório, nem lembram de mim, porque me veem de máscara, de touca, de face shield,
e lembram do personagem. Então, isso é muito repetitivo lá no consultório, né, de lembrar mais do personagem do que de mim. E sempre, né, a gente acaba usando, depende da idade da criança, né, acaba usando referências de personagens, referências de desenhos, né, de jogos, às vezes. Então tem que ter. No atendimento infantil tem que ter essa parte lúdica e fantasiosa, isso tem que acontecer. Mas não é sempre o mesmo personagem, ou sempre, né, o mesmo desenho, você vai adaptar de acordo com a criança. Ok, então, e antes de o nosso convidado ilustre poder entrar, a gente vai fazer então o nosso quadro de perguntas rápidas chamado Alta Rotação. Você olhou Cari ou Negresco? Depende do horário da consulta. Se for logo depois da aula, com certeza é Negresco. A técnica de escovação, Bas ou bolinha? Para criança, técnica Bolinha. fones. Uhum. A pasta de dente é com ou sem flúor? Com flúor. Essas evidências já nos mostram isso, com flúor. Não adianta disfarçar as aparências, esconder as evidências. Não, errei. E nessa loucura... Não, eu tenho que cantar inteiro, não dá. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. A cárie, ela vem do doce ou do antibiótico? Pelo amor de Deus, do doce. Meu coração parou de bater aqui agora. O cérebro... Como? Ele fez essa pergunta? Ele ousou fazer essa pergunta. Falar, mostrar, fazer ou a contenção física? Sempre falar, mostrar, fazer, com certeza. Sobre o ART, quem mais faz arte, vocês ou a criança? Criança. A criança, né? Eu imaginava. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Da nossa entrevista. Foi muito boa, muito proveitosa. Agradeço a presença de vocês aqui. Imagina. Serão sempre bem-vindas. Para quem não sabe, Prof. Mari é a nossa orientadora aqui, né? Do Anamnésia Show. Passa o nomezinho dela na vinheta. Ela é a professora Mari. Leva meia hora a vinheta, porque toda vez o nome tem 1 quilômetro. A gente abrevia aqui na entrada, né? Para não dar muito tempo, assim. Mas muito obrigado, foi muito bom. E daqui a pouco a gente vai receber o nosso convidado ilustre ali. Então agora nós temos o nosso convidado ilustre aqui, o Buba. Nós vamos fazer uma entrevista com o nosso convidado especial aqui do Anamnésia Show. Vamos lá. E aí, Buba, como é que vai? Tá. E a profissão, tá indo bem? Tá ganhando bem? Tia Fábio tá te pagando certinho? 13º tá chegando? Muito proveitosa essa entrevista. Adorei. Muito obrigado pela sua presença, Buba. Esse foi, então, o nosso 3º episódio do Anamnésia Show. Então, agora, encerrando o nosso 3º episódio do Anamnésia Show, como sempre, nós encerramos, então, com uma frase motivacional, super motivacional e super que tem tudo a ver com tudo, né? Tem tudo a ver com tudo. Vocês já dão para ver que a dicção não vai ser boa, né? Não importa aonde você esteja, você sempre estará lá. Esse foi o nosso 3º episódio do Anamnésia Show. E é isso aí, gente. Muito obrigado.